Olá, sejam todos bem-vindos a esse espaço de reflexão, em que nós hoje trabalharemos em torno da liberdade. Liberdade que é um anseio legítimo de todo ser humano. Todos nós almejamos a independência, a autonomia, a segurança de estarmos escolhendo aquilo que de fato nos propicia felicidade e equilíbrio. Então, liberdade é algo a ser conquistado e exige de nós uma atenção, foco, porque é preciso ter maturidade para alcançar esse desiderato. Na verdade, a essência do ser humano é a capacidade de dirigir a própria vida. Isso se chama liberdade. As escolhas é que embasam a nossa existência, né? As escolhas em relação aos valores que elegemos para a nossa vida. Então, nós, com essas escolhas, nos autodeterminamos. Somos o resultado daquilo que escolhemos realizar em nosso dia a dia. Joana de Ângeles diz dos 4 passos para que se atinja a liberdade da consciência. Primeiro passo é enfrentar-se, né? É não desconhecer-se, é não omitir-se, é saber quem se é. Então, buscar a própria identidade, enfrentar-se com os seus problemas, as suas dificuldades e também as suas qualidades e seus valores. O segundo passo é descobrir a própria identidade, é saber a própria origem, por que é que estamos aqui, a quem vamos prestar contas. Então, isso é muito importante para que a gente se conscientize do nosso papel aqui nesse tempo e nesse mundo em que estamos. O terceiro passo é aceitar-se. É tão importante quanto os outros. Nós precisamos desenvolver esse entendimento. Somos aprendizes. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos. E é preciso não ficar preso, paralisado ao fato do erro, né? É progredir, é superar, é deixar o passado no passado e recomeçar a cada dia a tarefa revestida de novidade, para que a gente possa crescer em sabedoria, que é um dos objetivos da nossa existência aqui na Terra. O outro passo é aprimorar-se constantemente. Então, reconhecer-se aprendiz é igualmente reconhecer-se ainda não pronto, não habilitado, não diplomado, não capacitado plenamente. Jesus, sim, é capacitado plenamente, porque alcançou os patamares mais altos de pureza espiritual, de evolução espiritual. Nós estamos a caminho, estamos cada dia tendo novas e importantes oportunidades para o nosso próprio desenvolvimento. E esse desenvolvimento não pode ficar a cargo de quaisquer outras pessoas. É tarefa indelegável, cabe a nós realizá-la. Então, a liberdade vai nos garantir um maior êxito para esse caminhar, para essa jornada. Então, precisamos nos tornar a cada dia mais livres, livres para servir, livres para realizar, livres fisicamente, de todos os apetites que possam nos prejudicar. Por exemplo, a gula, a sensualidade exagerada, a sexolatria, os hábitos, os costumes, né? Ligados à matéria, à carne, que nos desviam do reto pensar.
Então, a libertação física é a primeira delas. A outra que nós devemos observar, por quê? Porque somos seres intelectuais, somos seres de costume, de usos. Então, precisamos aprimorar a nossa capacidade de nos relacionarmos conosco próprios, com o próximo e com Deus. Então, é preciso desenvolver o nosso intelecto, a nossa percepção de vida, o entendimento, a compreensão da nossa realidade. Então, importa muito, a partir do momento que fomos dotados do pensamento raciocinado, precisamos fazer bom uso desse talento, dessa capacidade de pensar e de discernir em busca da sabedoria. Porque quando alcançarmos a sabedoria, já teremos então alcançado igualmente a maioridade espiritual, a madureza espiritual. Já teremos desenvolvido a tolerância, o entendimento, a indulgência, a caridade verdadeira, todas as qualidades frutos do Espírito. E a liberdade moral, essa também deve ser alvo importante da nossa atenção. O que é liberdade moral? É a nossa consciência tranquila, é o nosso sentido de ser humano. Ser humano é aquele que se dobra em auxílio ao próximo, é aquele que busca ser útil, é aquele que busca crescer na convivência. Então, respeitando o próximo, respeitando o direito do outro, como quero ver respeitado o meu próprio direito. Então, é se guiar por essa regra áurea, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, quando se age com retidão, com verdade, com sinceridade, com honestidade, então nós estaremos com a consciência pacificada. Estaremos desenvolvendo a nossa liberdade moral. É não praticar o mal, praticar o bem na medida das nossas forças. Mahatma Gandhi fez-se o protótipo da liberdade. Ele dizia: não faça o que quer e então poderá fazer o que preferir, pelo domínio do ego. Quer dizer, nada, nenhuma circunstância, nenhum poder dobrava o seu discernimento, dobrava a sua vontade. Ele tinha um foco e realizava exatamente aquele percurso que ele planejava percorrer, sempre guiado pelas inspirações do bem, da justiça e do amor. Disciplina, ordem, são necessárias à vida e isso nos confere liberdade. Por quê? Se nos entregamos à desordem, à indisciplina, nós não vamos ter o foco necessário para caminhar com retidão. Então, nós nos transviaremos em meio a todas as confusões que armamos para nós mesmos e contra nós próprios. Então, a liberdade vem a ser uma atitude de vida, uma atitude perante a vida, Nós sabemos o que é certo, bom e justo e verdadeiro. Então, nada nos arreda desse ponto. Então, temos aquela atitude de coerência, a atitude cristã, como nós gostamos ou pretendemos seguir Jesus, que é o modelo da humanidade. Nós nos pautamos por esse tipo de escolha, essa busca de estarmos a par e passo com o verdadeiro, o bom,
o justo. É a liberdade que define a humanidade dos humanos, disse um pensador antigo, Spinoza, né? E é de fato, se nós não somos livres lá dentro, internamente, ou aqui, no nosso entendimento, nós nos tornamos Maria vai com as outras. Nós vamos imitando os outros, ou nos tornamos alvos fáceis do domínio de outros, né? Então nós acabamos nos submetendo à vontade forte de algum outro que queira nos dominar. Então é preciso autenticidade, é preciso honrar essa liberdade que Deus, que Jesus nos presenteou, essa possibilidade de crescermos em sabedoria, de aprendermos a amar melhor, nos autoconhecendo, nos autoeducando e nos autodirecionando em nossa jornada. Para isso é preciso autogoverno, é preciso que nós saibamos controlar os nossos impulsos inferiores, que nós tenhamos força para eliminar a pouco e pouco as paixões que nos amesquinham. Então, há todo um programa em torno de nós próprios para o nosso próprio aprimoramento. Na realidade, há situações adversas, há situações opressoras que muitas vezes nos impedem de agir como queremos, mas sempre há um momento, uma fresta de discernimento em que possamos optar por aquilo que é justo, nobre e verdadeiro e bom. Há também, por causa disso, circunstâncias que nos permitem ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades. E que circunstâncias são essas? São todas aquelas advindas da nossa própria reflexão, do entendimento das situações e de priorizar-se aquilo que é de maior valor. Ninguém mais livre do que Jesus, mas também ninguém mais escravo do que ele em relação aos desígnios superiores. Era pura obediência à vontade de Deus. Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então ele sabia perfeitamente o que competia a ele, qual era a sua missão. E nós somos convidados pela vida a também enxergar em nossa vida, na situação em que estamos estagiando, com as pessoas que nos cercam, qual é a nossa tarefa principal. O que devemos desempenhar aqui na Terra. Então, por conta disso, nós devemos, então, auferir a firmeza necessária para o enfrentamento de todas as situações. Nós pensamos e buscamos aqui, num livro que trata desse estudo filosoficamente, essa conclusão, que o homem, o ser humano, cria-se a si mesmo no processo histórico. Desde o princípio, ele vem experimentando cada vez mais um degrau novo de maturidade espiritual. Vai se desincumbindo dos apegos, vai deixando de lado aquilo que o torna escravo, que o torna preso. Então, o que pode nos prender? Tanta coisa pode nos prender. Laços de família, coisas materiais, preocupação excessiva com aquilo que julgamos ser da nossa criatividade. Então, muitas vezes caímos nessas armadilhas. E isso é humano. Francisco de Assis caiu numa armadilha dessas, porque ele criou uma irmandade. E ele queria, a todo custo,
que tudo continuasse conforme ele criou. Quando ele viajou e retornou, ele observou que muitas das coisas, das ordenações e das regras tinham sido alteradas. E ele ficou muito triste, até deprimido. Foi preciso que irmã Clara se chegasse a ele e lhe dissesse: mas isso não é seu. Essa ordem franciscana não é sua. Deve estar a serviço do Senhor, então não lhe pertence. Porque, na verdade, precisamos entender que nada temos de nosso. É preciso trabalhar o desapego em todas as vertentes. O que temos de nosso é tão somente os ganhos do intelecto, do conhecimento que liberta. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, são os ganhos do entendimento, do conhecimento. São os ganhos das nossas próprias escolhas em favor do nosso próprio aprimoramento e em favor dos nossos semelhantes. Fora da caridade não há salvação. Não há como nós nos tornarmos plenos, humanamente falando, sem praticarmos o desapego, o amor, o altruísmo, combatendo assim o egoísmo e o orgulho. Só dessa maneira, alcançando e fazendo o bem pelo bem, nós vamos nos libertando do excessivo apego, do excessivo egoísmo. Vamos nos treinando a pouco e pouco nesse caminho de libertação. Então, oferecendo do nosso tempo, oferecendo dos nossos recursos de fala, recursos mentais, recursos espirituais e também do nosso exemplo. Porque se temos firme o propósito de seguir Jesus, que é o nosso guia e modelo, nós temos a oferecer também para aquele que ainda não tomou essa decisão, através de uma postura cristã, amorosa e gentil, em relação àqueles que nos cercam. Então, liberdade é isso. É podermos escolher esses caminhos que nos tornam humanos qualificados. A condição da evolução humana é também, desenvolver a capacidade de desapego até da terra, do lugar, desapego até dos afetos. Pode parecer estranho, mas a gente desapegando do afeto não significa que a gente deixa de amá-los. Não. Deixamos de ser apaixonados. Mas podemos continuar a amar e a zelar e ajudar, amparar, oferecer credibilidade sem nos sentirmos apegados. É preciso libertar para deixar fluir. O homem, o ser humano, pelos seus pensamentos, ele é livre. Habita as estrelas. Pode estar solto. Mas não há liberdade total quando dois seres humanos estão no mesmo ambiente. Por quê? Porque precisamos compreender que a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro. Então, há sempre o respeito, o dever respeitar a liberdade do outro. A mais alta norma para o desenvolvimento do ser humano é a liberdade. A liberdade, depois da vida, é o maior valor. Deus é o primeiro e supremo valor. A vida é o outro grande valor, em seguida. E em seguida, a liberdade. Porque sem liberdade, não podemos realmente evoluir. É preciso que nós nos sintamos livres. E para ser livre é preciso querer sê-lo. Muitas vezes, irmãos nossos optam
por não alcançar a liberdade, porque experimentam e acreditam que seja mais fácil ser guiado do que guiar-se a si mesmo. Porque junto com a liberdade vem o elemento responsabilidade. Quando eu opto, quando eu escolho, eu me torno responsável. É intimamente ligado à responsabilidade. Então, muitas vezes não queremos arcar, com o resultado das nossas escolhas. Então, deixamos de realizar e muitas vezes perdemos uma encarnação inteira, uma reencarnação inteira, porque nos tornamos inseguros, nos tornamos medrosos e é preciso, para viver, ter coragem. Coragem é uma qualidade do espírito que está associada àquele passo que Joana de Ângeles ditou para nós, o enfrentamento. É preciso ter coragem para enxergar aquela realidade e depois aderir à solução provável para resolver as questões que se nos apresentam. Jesus sintetizou os meios de conseguir a liberdade na busca da verdade. Única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade que é Deus. Então, para sermos livres da idolatria, livres do apego, livres para crescer, livres para servir, precisamos compreender o significado da vida, a verdade da nossa existência, a verdade dessa oportunidade sagrada que estamos tendo para compreender a vida e retirar dela todas as luzes para a nossa própria iluminação, aproveitando tanto as alegrias quanto os desafios, que muitas vezes se revestem de enfermidade, de tristeza, de crises, de conflitos, mas ninguém de nós está sem os instrumentos, as ferramentas para vencer as vicissitudes. Por quê? Porque o nosso Pai é Deus e Ele é misericordioso, Ele é pura providência. Então, Ele não nos deixa órfãos. Ele nos oferece recursos para superação de quaisquer dificuldades. É preciso alimentar e cultivar a fé, a confiança na providência divina e no plano que Ele tem a nosso respeito. Essa liberdade deve ser o poder transformador das decisões que tomamos, Porque deve ser consciente. As nossas decisões, as nossas escolhas precisam ter esse caráter, ser consciente, Nós entendermos de fato aquilo que estamos escolhendo e nos perguntarmos: isso fará bem para mim? Isso fará bem para os outros? Ou isso, ao contrário, poderá, ao invés de fazer o bem, trabalhar para o mal? Nós todos, então, somos o produto das nossas decisões, não das nossas condições, não dos genes, mas das nossas escolhas. Quem disse isso foi Helen Keller, aquela menina, aquela senhora cega, que ficou cega nos primeiros meses de vida, mas tinha uma inteligência aflorada e foi amparada por outra quase cega, Anne Sullivan, a sua preceptora, a sua professora, que a conduziu pelos caminhos da sabedoria, da percepção da vida. Quem quiser pode ler, pode buscar, conhecer a vida dessa pessoa que decidiu utilizar a sua liberdade para crescer ao invés de vitimizar-se, de
usar a sua liberdade para produzir, para amparar, para iluminar um mundo pós-guerra. E ela inventou o método para surdo cego, porque ela era surda e era cega. Mas muitos foram alfabetizados por conta da influência e do trabalho dessa pessoa que soube valorizar o seu potencial íntimo. A leitura que nos inspirou nesse assunto de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, e eu vou ler o trecho, tão somente o trecho citado por Paulo, o apóstolo, na Epístola aos Gálatas, e diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, muitos se dobram ainda nos dias de hoje, mas nós estaremos atentos. E aqui, para finalizar, nos últimos parágrafos, diz assim: na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso de disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Para ser livre, então, é preciso querer sê-lo e esforçar-se para alcançar esse desiderato. Até breve, obrigada pela atenção. O título desse capítulo é a liberdade que Jesus nos legou. Liberdade em Jesus, esse é o título.